e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que você diminua e que ele apareça, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. somente a igreja, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Senhor, nós estamos aqui, estamos prontos para te ouvir neste lugar. Os nossos corações estão preparados e nós somos desejosos e nada mais importa nesta hora do que ouvir a tua voz. Então vai acalmando os nossos corações, vai tirando todas as inquietações e preocupações, e que o Senhor fale conosco. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Última ministração. Construímos algo esse ano. Divulgaram o tema do congresso, mas não divulgaram preletores, então eu estou na lista, eu acho. Até que prove o contrário. Olha aí, glória a Deus, aleluias. Eu tenho que aproveitar todos os momentos, lá não tem açaí, gente. E eles estão realizando um pedido meu mais cedo. Eu falei, se vocês pudessem levar um açaí na hora da ministração, eu ia ficar tão feliz. É rápido. Obrigado. Falamos sobre propósito, falamos sobre missão, falamos sobre santidade. E a última ministração é sobre legado. Porque se nós entendermos de fato e de verdade a intencionalidade que Deus está nos propondo, agora chegou a hora de nós prepararmos a próxima geração. E eu tenho entendido algo profundo, que a geração que está mais experiente
não é a geração que vai passar o bastão. Eu tenho entendido que a geração mais experiente é a geração que vai andar lado a lado com a nova geração e vai, de mãos dadas, ir até o máximo que eles puderem, para que, enquanto vão, ensinem o caminho. E talvez você está aqui nessa noite para entender que tem gente perto de você que precisa de você. E a partir de hoje você precisa assumir a sua responsabilidade de deixar algo sobre alguém. Você precisa entender e assumir a sua responsabilidade, dizendo sinceramente para Deus: eu aceito o chamado, eu entendo que eu preciso fazer algo, porque a minha próxima geração depende de mim. E quando nós falamos de legado, é justamente isso, é uma disposição feita em testamento para benefício de alguém, é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Em termos jurídicos, e aí eu não sou advogado, mas eu tenho o Google. E hoje em dia não se usa mais o Google está ficando desatualizado. Hoje em dia nós temos as IAs, inteligências artificiais, que você coloca lá. O que é isso? E aí a inteligência artificial, antigamente o Google parecia um monte de página. A inteligência artificial pega todas as páginas e faz um resumo para você. É mais prático. Isso está deixando a gente meio preocupado, porque o povo já estava preguiçoso e agora com o ChatGPT fica mais ainda. Mas tem hora que ajuda. Legado nos termos jurídicos, na área do direito das sucessões, legado é quando um bem ou vários bens são deixados para outra pessoa que não é herdeira. Quando o proprietário original falece, então ele deixa todo ou parte do seu legado para alguém, que pode ser familiar ou não. Mas um legado também pode ser constituído de algo imaterial. Exemplo, o Império Romano deixou um forte legado cultural, linguístico, que ainda pode ser observado nas sociedades nos dias de hoje. Outro exemplo de um legado imaterial é o legado intelectual deixado por vários filósofos, vários pensadores do passado. Legado também é quando um governo de um país se junta a outro para uma determinada missão. É uma tarefa de caráter temporário em caráter extraordinário. Enfim, se queremos de fato que isso aconteça lá na frente, precisamos de forma intencional, diariamente, ir construindo isso. E ao meditarmos no texto que nós vamos abrir, e nós não abrimos ainda, o meu coração foi despertado pelo tremendo contraste que é apresentado no texto de Salmo 78. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Salmo 78. O legado de fé planejado por Deus, que deveria ser passado de geração em geração com muita alegria, com muito orgulho, com muito poder, mas que não foi. Há uma grande preocupação que vai saltar aos nossos olhos, porque a mensagem que está sendo pregada, que entra no seu coração, agora você precisará assumir uma responsabilidade. Olha, o Deus que me transformou, que me tocou, é o mesmo Deus que pode te transformar e de te tocar. Então agora você não pode dizer que nunca ouviu falar. Eu entendo que Deus convoca cada geração a deixar em seu tempo um legado. E eu queria, nesses minutos que nós temos, que o Espírito Santo possa te confrontar, a você avaliar se o legado que você está deixando para o futuro é um legado bíblico, é um legado poderoso, é um legado que vai surtir efeitos. Nós como pastores passamos pelas pessoas e nós não sabemos, não temos dimensão daquilo que nós estamos falando e o alcance que isso está causando e o impacto que isso causa. O tempo vai passando e as pessoas vão dando para nós feedback. Olha,
a tua palavra, aquele momento, aquela vida, aquele estágio que nós passamos juntos foi significativo e a partir dali a minha vida foi transformada. É bom quando nós ouvimos feedbacks, mas quantas pessoas não falam, mas são tocadas? Quantas pessoas não compartilham, mas têm sido impactadas pelo poder que há no Senhor através da sua vida? É sobre isso. Por isso eu queria olhar para esse texto, Salmo 78. O texto é extenso, nós não vamos ler todo o capítulo, porque eu ainda tenho que ir para Marabá daqui a pouco. Mas eu queria ler alguns versículos para que nós pudéssemos entender algumas coisas. Versículo 8 e versículo 9. Se puder colocar aí na projeção. Salmo 78, verso 8 e verso 9 diz assim: não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Verso 9. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da... Primeira coisa que eu preciso que você entenda para deixar algo profundo, profinco na vida de alguém, é que você não poderá fugir das batalhas de fé que estão nas suas mãos. Esse texto simboliza toda a nação de Israel fugindo de conquistar a terra prometida 2 anos depois de terem sido libertos do Egito. Mesmo eles tendo visto sinais, maravilhas de Deus, tendo recebido armas poderosas de fé que estavam em suas mãos, mesmo que eles tivessem um líder levantado por Deus chamado Josué, comandante, chefe, trazido a palavra da fé nas tuas mãos, no momento de enfrentar a batalha, eles fugiram. Temeram os gigantes da terra, não cumpriram com o propósito que Deus tinha, e por causa disso toda uma geração pereceu. Quando eu penso, irmãos, na igreja de Jesus dos nossos dias, eu fico pensando nas armas de fé que foram colocadas em nossas mãos. A Bíblia vai nos descrever desta maneira lá em 2 Coríntios, por favor, abra 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Porque embora andando na carne, tem uma música chata aqui. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de quê, irmãos? De fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Mas quantos são os crentes que têm fugido de batalhas, que não têm tomado posse daquele Deus que pode todas as coisas? Ei, eu queria te dizer algo nesta noite. O Deus que pode todas as coisas está decretando vitórias, mas só tomarão posse os corajosos que não vão fugir de batalhas. Ei, o inimigo se levanta, mas ele já é um derrotado. O inimigo se levanta para te destruir, e se ele não tem conseguir com você, ele vai se levantar de outras formas. Mas uma coisa é certa: a queda dele já está decretada, o fim dele já está próximo. A igreja que subirá aos céus, ela já é vencedora, porque Cristo morreu, ressuscitou dos mortos e prometeu que voltaria para buscar a tua noiva, e esse dia chegará, e nós somos nele mais do que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu queria te dizer algo: pare de fugir das batalhas que Deus tem te colocado. Deus colocou diante de nós pessoas que estão oprimidas pelo diabo e que precisam ser libertas, e as armas de libertação já foram nos dadas, mas nós estamos fugindo. Temos diante de nós um mundo que precisa ser resgatado pelo poder de Deus,
E as armas destas batalhas já estão nas nossas mãos. Elas são poderosas. Pode levar, que eu acho que é isso. Como não entendemos o poder que Deus colocou nas nossas mãos. Ei, olha para sua mão aí em nome de Jesus. Na sua mão tem que ter fogo consumidor. Na sua mão tem que ter uma chama que apaga todas as tempestades. Na verdade, na sua mão tem que ter um fogo que, pelo Espírito Santo, vai acalmar lugares que estão cheios de trevas. Ei, sobre você está o Espírito Santo de Deus. E quando um servo de Deus ergue as suas mãos, demônios batem em retirada. Ei, eu creio muito nessa palavra. E eu queria que você começasse a exercitar isso agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos num momento em que as cidades estão em culto, mas agora eu queria que você levantasse a tua mão em alguma direção deste lugar e começasse a profetizar cura, libertação de Deus. Ei, você tem poder que está sobre as tuas mãos, e há um Espírito que está tendo liberdade neste lugar, e Ele vai trazer cura em ambientes que estão tomados por Satanás. Ele está agindo nesta hora, enquanto nós estamos reunidos neste lugar. Eu creio que não é só em Paraopebas, eu creio que o Espírito Santo está se movendo entre a nação brasileira. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo cura sobre aqueles que estão cativos. Eu creio no poder que há no Espírito Santo de Deus. E enquanto nós estamos com as nossas mãos erguidas, inimigo está perdendo território nesta hora. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Eu creio que pessoas estão sendo libertas agora, no nome que é sobre todo nome. Há poder neste nome. Há poder no nome deste Deus que nós servimos. E Ele já nos deu armas que são poderosas. Eu queria que você começasse a orar. Enche este lugar de adoração. Enche este lugar de exaltação com as suas mãos erguidas. Ei, não se canse. Parece que eu estou fazendo os irmãos se cansarem com as mãos erguidas, mas não, é profético. Enquanto as nossas mãos estão erguidas, demônios estão batendo em retirada. Enche este lugar de adoração. Enche este lugar de ousadia no Espírito, e vai permitindo que Ele ministre através de você. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu sei que muitos que estão aqui saíram das suas casas e deixaram lá ambientes tenebrosos, mas enquanto a sua mão estiver erguida aqui, aquelas batalhas que você não conseguiu vencer enquanto estava lá, por você ter escolhido a presença dEle, por você estar aqui nesta noite adorando ao nome que é sobre todo nome, Ele já está entrando nesta batalha. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pode abaixar as mãos. Aleluias. Será que o tempo de Deus ainda não chegou na sua empresa? Será mesmo que o tempo de Deus não chegou na sua vizinhança, na sua escola? Ou simplesmente você é um fugitivo? Para que você acha que Ele colocou em suas mãos estas armas? Quantas pessoas você conduziu a Jesus até hoje? Quantas pessoas você batizou ou trouxe para o batismo esse ano? Nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, talvez nos últimos 10 anos? Eu vou estender mais um pouco. Durante a sua vida toda.
Se usássemos os critérios de desempenho e metas que temos nas empresas, será que você seria premiado? Estava dizendo para os meus pais que eu participei na sexta-feira, quando eu cheguei de uma reunião da empresa ao qual eu faço parte, e teve premiação. Mas aí eu acabei de entrar, eu não concorri. Fiquei meio decepcionado, talvez. E a premiação para o primeiro era uma TV de 50 polegadas. Fiquei triste porque não ganhei, talvez. Mas se Deus colocasse um palco, primeiro, segundo, terceiro, de pessoas que mais ganharam a Cristo, em qual posição você estaria? Porque as armas estão nas suas mãos. E o que você está fazendo? Quantas vidas você já ganhou? Quanto poder você já ministrou na vida de alguém? Qual é o legado que nós estamos deixando para o futuro? Será que é o planejado de Deus? Ou será que é a frustração de pessoas que não desenvolveram, não cresceram, não amadureceram no Espírito? Então não fuja mais. Pastor, mas está difícil. Continue. Continue. Vai ter vitória. Eu falo para mim. Antes de vir eu estava chorando na mesa. E a palavra que eu ministro para vocês, antes de ministrar para vocês, eu já tomei posse. Eu vou ter vitória. As coisas lá em casa não estão muito boas. Meu filho fala que eu sou muito sincero, eu falo tudo na pregação. Não deveria, mas eu falo. Mas eu creio no poder da oração. Eu posso não saber o que fazer, mas eu sei que as armas Deus já me deu. Eu posso não saber ainda usá-las, mas eu estou orando para que Deus ministre sobre mim, para que eu use elas no tempo certo, porque eu creio que Deus me dará vitória. E os meus filhos vão ver. Ei, o meu legado não é agora, o meu legado é na próxima geração. Eu vou ver os meus filhos no altar, eu vou ver os meus filhos cada vez mais comprometidos. A minha filha, quando está em casa, ela começa a ministrar sobre as nossas vidas. A minha filha, quando vê a minha esposa triste, ela olha para ela. Mas antes de falar para ela, ela fala para mim: papai, não deixa minha mãe triste. Porque toda a tristeza que ela vê na mãe, ela associa a mim, pai. Eu não fiz nada. Mas aí ela continua. E ela abraça o pescoço de Jéssica e ela fala assim: olha, mamãe, o mundo é triste. Mas Deus está aqui. Fica alegre, mamãe. Não fica triste, não. O mundo é triste, mas nós somos felizes. Ei, parece que não está entrando, mas na cabeça dos nossos filhos está sendo construído algo. E a falta de fé sua está afetando o seu filho. E o seu filho não pode perecer porque você está falhando. Ei, acorda para a vida. Você tem que construir algo positivo na vida do seu filho. Pastor, não tenho filho. Comece a construir como se você já o tivesse. Não tenho filho, eu começo a profetizar sobre o meu futuro filho. Ah, não tenho esposo. Glória a Deus, porque se começar a buscar muito, vai errar muito. Então antes de sair procurando igual um desesperado ou igual uma desesperada, ore ao Senhor para que Deus traga sobre a tua vida a bênção que Ele tem. Quem quer receber a bênção, diga amém. Essa é para os encalhados aí. Recebe aí, vou falar de novo. Quem quer receber a bênção, diga amém. Os encalhados tomando posse. Aleluia. Sabe por que você ainda está sozinho? Porque você está muito ansioso. O que Deus tem para você não vai vir no seu tempo, vai vir no tempo dele. E o que Ele tem para você é melhor do que a sua melhor escolha. Então, acalma um bocadinho. Deixa Deus trabalhar.
E aí você vai começar a orar pelo seu futuro esposo. Quer construir um legado em Deus? Não faça escolhas. Permita que Ele escolha para você. Senhor, me envie um homem de Deus, que me dê filhos de Deus, e que os filhos dos meus filhos sejam de Deus. Legado não é construído da noite para o dia. Legado é construído de uma geração para outra. Segundo ponto, versículo 40. Volta lá para o texto. Versículo 40 e 41. Salmos 78, versículo 40 e 41 diz assim: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Tem gente que além de fugir ainda entristece Deus. Sabe como que a gente entristece Deus? Teimando. Eu sei que você sabe o que é ser teimoso, porque você foi criança. Você já falou para o seu filho, não faz. E ele vai e faz. E quanto mais você fala, não faz, não pode, mais o dedinho dele é, vamos ver se ele está sendo o quê? Ele vai falar mesmo. E aí o pai fala assim, se colocar de novo eu vou te bater. Se colocar de novo eu vou contar até 3. 1. Ele pensa que o 3 é para colocar mais rápido. Você cresceu, mas a teimosia está dentro de você. 40 anos esse povo ficou no deserto, e durante todo este tempo eles discutiram no caminho, eles foram contra a liderança, eles reclamavam da comida, da falta de água, da terra que foi prometida. Eles nunca desejaram ser servos de Deus, eles sempre quiseram que Deus os servisse. Eles buscavam os seus próprios caprichos, viviam só para si mesmos, eles estavam preocupados em transformar pedras em pães. Quantas vezes eles entristeceram o Espírito Santo, lutaram contra a vontade de Deus, numa teimosia obstinada, não deixaram Deus fazer deles o que Ele queria, mesmo Deus enchendo o lugar em que eles habitavam com a sua presença, eles continuavam obstinadamente seguindo seus próprios conselhos. Não havia lugar para os seus corações serem cheios do Espírito Santo. Quando eu olho para as nossas igrejas, eu fico pensando qual é o exército que nós somos. Porque nós estamos vazios. Pecados, adultérios, fofocas, descompromissos, durezas de coração. Gente tão preparada, buscando tanto sucesso, mas por dentro tão vazias. Grandes vasos que nunca se enchem da graça e por isso semeiam desgraça. Como que vai o seu coração? Será que o seu coração está cheio? Ou será que o seu coração está vazio de Deus? A Bíblia nos ensina que a boca fala o que o seu coração está cheio, como diz lá em Mateus capítulo 12, verso 34. Qual é o assunto que tem motivado a sua vida? O que mais as pessoas ouvem dos seus lábios? É graça, poder, gratidão, ou é mentira, fofoca, bebedeira? O que está movendo aí dentro do seu coração? Porque se aquilo que sai da sua boca não é bênção, é melhor não sair. Aos fofoqueiros de plantão aí, eu queria dar uma dica para você. Costura a boca. Porque quem não tem controle, é melhor fazer uma operação. Tem operação para tudo. Pede lá para o doutor. Doutor, eu sou muito fofoqueiro. Eu preciso...
Tem gente fofoqueira que está se corroendo porque eu estou com a boca fechada. Está doido para falar por mim. Não precisa não, fica tranquilo. Eu estou só te fazendo entender que se você se calar, você deixa de amaldiçoar. Porque se você está vazio de Deus, você não gera vida. Ei, a sua boca tem que ser boca de bênção. De você tem que fluir o Espírito Santo de Deus. Se não for para ser bênção, se cale. Se não for para falar coisas abençoadoras, não fale. Ah, pastor, eu sou muito sincero e transparente. Eu queria dizer, você é desagradável e deselegante. Pastor, eu queria falar tantas verdades. Quem é você? Ah, eu quero falar uma verdade para você. Você está preparado para ouvir verdade? Porque aquele que quer falar a verdade demais nunca está preparado para ouvir as verdades que vão ser ditas para você. Sabe, irmão, nós estamos vivendo um tempo tão precioso, onde as pessoas podem falar o que quiser, mas se alguém fala contra elas, elas ficam de biquinho. Fala sobre alguma coisa que as pessoas na internet não querem ouvir. Ninguém vai curtir. Nem um like. Mas agora, se você quer falar aquilo que as pessoas querem ouvir, você vai ter muitas curtidas. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: aquilo que as pessoas querem ouvir é de Deus. Aquilo que as pessoas querem ouvir vai ser bênção, porque se for para ser bênção, fale. Mas se não for para ser bênção, se cale. Porque senão vocês vão continuar fazendo o que o povo fez, entristecer o Espírito Santo de Deus, e o legado que você vai deixar é triste, deprimente. Continuando, versículo 11, volte um pouquinho. Versículo 11 e versículo 32. O texto fala: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Verso 32. A despeito disso tudo, o que diz o texto? Leiam comigo. A despeito disso tudo, eles se esqueceram. Tiveram amnésia. Bateram com a cabeça. Foram para um lugar e fizeram uma lavagem cerebral? Não. Eles simplesmente deixaram de falar sobre. E quando a gente deixa de falar sobre as maravilhas, a próxima geração nunca saberá o Deus que nós servimos. Eu queria que você entendesse: a fé daquele que te evangelizou te alcançou de tal forma que é por isso que você está aqui. Amém? Alguém falou de Cristo para você com entusiasmo e por isso você foi alcançado. Agora, você é um entusiasta da palavra? Aquele que te mostrou Jesus fez com que você fosse salvo, você se rendeu, e aí você agora é aquele que não fala. Eu pergunto para você: se esqueceu? O que aconteceu? Talvez uma das coisas mais tristes daquela geração é que eles se esqueceram do poder de Deus. Mesmo olhando a história e aprendendo com a palavra que Deus fez coisas grandiosas, eu vou destacar aqui algumas delas. Quando eles estavam no Egito, Deus mandou as pragas para que eles fossem libertos. Quando eles estavam peregrinando e o mar vermelho estava fechado, Deus abriu. Quando eles precisavam de uma direção, a glória de Deus encheu o monte. E a mesma glória que estava no monte também estava na tenda do encontro. De noite o frio não pegava eles porque havia uma coluna de fogo, e de dia o calor não queimava porque havia uma nuvem que os protegia. Quando eles sentiam fome, Deus mandava pão do céu. Tem padaria chamada Pão do Céu, mas não é. É fofinho.
mas não é do céu. Ei, eles tiveram o privilégio de ter um padeiro celestial. Piada de pastor. Deus mandava tanta coisa que era farto, não faltava nada para o dia, porque no outro dia Deus mandava de novo. E quando eles tinham sede, não tinha rio, não tinha mar, não tinha água tratada, Deus fazia um milagre, Ele feria a rocha e da rocha saía água. E o que eles fizeram? Eles desconfiaram. Versículo 20, coloque para nós. Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Eles duvidavam. Versículo seguinte, 21 e 22. O Senhor os ouviu e se enfureceu com fogo, atacou Jacó e a sua ira se levantou contra Israel. Versículo seguinte. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Versículo 58, eles começaram a buscar socorro em quem não os poderia socorrer. Eles o irritaram com os santuários locais, com os seus ídolos, lhes provocaram ciúmes. Versículos 60 e 61, até que a tenda sagrada teve de ser abandonada. Versículo 60. Vamos ler a partir do versículo 59, pode botar. 59. Quando soube disso, Deus se enfureceu, rejeitou totalmente Israel. Versículo seguinte. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Versículo seguinte. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Eu fico a pensar, irmãos, a igreja da nossa geração, será que tem se esquecido dos milagres que Deus já operou? Ei, Igreja Batista Betânia, quantos milagres Deus já operou até aqui? Eu não estou falando do pastor Sidney, eu estou falando dos milagres que Deus já operou através de pessoas. E vai além do pastor Sidney, vai além de lideranças que já passaram por aqui. Se esse templo está de pé, porque pessoas obstinadas por Cristo creram nos milagres e Deus operou milagres. Deus operou milagres, Deus abriu caminho onde não tinha caminho, Deus deu graça onde faltava graça. Ei, vocês não têm só um templo, vocês têm um templo e um terreno que dá 3 lugares desses. Como é que vocês pagaram? Foi o pastor Sidney que nos desafiou. Me explica como é que paga 50 mil e ainda paga as dívidas. Eu quero compartilhar, lá na igreja não entra nem 20. É luta, irmão. E o pastor falava que quando acabou de pagar o terreno, no outro mês tive dificuldade para pagar as contas normais. Se isso não for milagre, eu não sei, irmãos. Mas parece que o tempo está passando e os milagres estão sendo esquecidos. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder, Deus é Deus que opera em meio às circunstâncias mais difíceis. Povo de Deus, desperta, porque o Deus de milagre está na casa. Povo de Deus, pare de pecar contra o Deus que tudo pode. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo o mesmo por toda a eternidade. Antes de tudo existir, Ele já era, e depois que tudo foi formado por Ele, Ele continuou sendo todo-poderoso, Rei, majestoso, poderoso nas batalhas. Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele abre portas onde não tem portas, Ele abre o mar se for preciso, e se não for preciso, Ele vem sobre o mar, Ele faz você caminhar sobre o mar. Ei, Deus de milagre, Deus de poder está operando neste lugar. Como temos a capacidade de confiar muito mais em pessoas e coisas, em instituições, do que no Deus vivo e poderoso. Como deixamos de ser o povo de fé e de milagre e começamos a crer nos métodos e nas metodologias. Célula é bênção, mas quem dá crescimento é o Espírito Santo. Líderes que estão aqui, prestem atenção no que eu vou te dizer.
Cuidado para que o ego não encha e infla o seu coração. Minha célula é uma bênção. E aí você olha para a célula do irmãozinho e fala assim: a minha está melhor do que a dele. Cuidado, irmão. Se está vindo gente para a sua célula, é porque você tem sido revestido de poder e de graça. Aquele ambiente em que você está tem algo diferente. É por isso que as piores pessoas estão sendo encaminhadas para a sua célula. Você acha que é uma bênção, mas é mais problema para você. Esperto de Jesus, cheio da autoridade dos céus. Cuidado, irmão. Se você não começar a se revestir do Espírito Santo, você vai ser envergonhado por Satanás. Não permita que o seu coração seja contaminado com a falta de fé naquele que pode todas as coisas. O Deus que pode todas as coisas continua sendo o centro das nossas vidas. Pode ter um método, mas não pode faltar a presença. Pode ter qualquer metodologia, mas se Ele não estiver na casa, milagres não vão acontecer. Não podemos nos esquecer dos milagres. Uma igreja onde os sinais e prodígios e milagres não confirmam a mensagem que nós pregamos, nem igreja é. Será que Deus mudou? Ou será que nós é que mudamos? Que tipo de legado você está deixando? Que tipo de legado você está deixando? Será que você esqueceu? Pastor Sidney compartilhava mais cedo que na época em que nós morávamos juntos, meus pais estão aqui também, nós comíamos tanta sardinha que eu não suporto o cheiro dela. Quem gosta, desculpa o que eu vou falar, o troço é fedido. Mas na época em que nós não tínhamos recurso, a sardinha era o maná que Deus tinha mandado. E sabe o que eu aprendo? É que o tempo da sardinha passa, mas o Deus da provisão continua o mesmo. A sardinha mudou para outras coisas. Hoje a gente come ovo todo dia. É mais fedido que sardinha. Perguntaram para mim um dia: pastor, o que você come? Eu como o que você come. Pastor, é impossível que você coma ovo todo dia. Eu falei: acertou. Eu gosto. A minha filha pede ovo todo dia, tem que ter ovo todo dia. E o que tem? Mas a fé que esses homens tiveram me ensinaram a ser o homem que eu sou. Eu posso honrá-los aqui nessa noite, porque eu tenho o pastor Sidney e a Natália como pais para mim. E os meus pais não ficam com ciúmes, porque são amigos e está tudo certo. Mas eu posso dizer que lá na minha casa e entre amigos não faltaram fé e provisão de Deus. E a fé que eles tiveram nos momentos mais difíceis. Nós éramos crianças, nós não sabíamos nem o que estava acontecendo. Nós fazíamos umas coisas erradas. Nós éramos crianças. Mas eles abandonaram tudo para viver algo profundo. Enquanto eles foram sendo tratados e preparados, Deus estava ministrando e preparando a próxima geração. Eu creio muito que a Vitória, cadê Vitória? Vitorinha. Sidneyzinho, que não é mais Sidneyzinho, virou um Sidneyzão. O Eduardo, meu irmão, e a Érica, minha irmã, sabem dizer com toda certeza que o Deus Todo-Poderoso que habitava na vida deles é o mesmo Deus que habita nas nossas vidas. O legado que eles construíram está reverberando. Quando a Vitória vier com seus filhos e os filhos da Vitória correrem por esses lugares, vocês vão ver que a Vitória vai ser a Natália e o Wesley será os
a representação do pastor Sidney e dos pais dele. Porque é nítido e notório que homens de fé geram filhos de fé. Homens cheios do Espírito geram filhos cheios do Espírito. Homens cheios de Deus geram filhos cheios de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você falhar na sua missão, os seus filhos vão perder-se no caminho. Legado tem a ver com o que você quer deixar. E a minha palavra já acabou. Porque não é possível que você tenha um padrão que Deus estabeleceu, como Ele estabeleceu para o povo de Israel. Deus não queria abandonar aquele povo, mas o povo abandonou a Deus. Eles se esqueceram dos milagres, eles foram obstinados na desobediência, e por causa disso, a geração que veio após não conheceu o Deus Todo-Poderoso. Ser intencional, como eu disse nas outras ministrações, essa ministração iria fechar, é entender claramente que você tem um propósito, e o seu propósito é ser intencional até o fim. Porque tem pessoas que estão perto de você que vão saber que Deus que você serve é lindo, poderoso, e há quem diga que cheiroso também. Deus é tão maravilhoso que você sente um cheiro de longe. Eu posso dizer isso com propriedade, porque quem é de Satanás fede. Quem é dominado pelos vícios fede. Se uma pessoa alcoolizada entrar por ali, ela vai estar não só alcoolizada, mas ela vai estar suja. Porque o ambiente que Satanás opera é um ambiente de sujeira. E aonde a sujeira fede. Agora vamos para o lado bom da história. Jesus está operando dentro de você. E eu não estou falando de perfume caro e nem do perfume mais barato, porque tem gente que usa os dois por aí. Eu não estou falando de você tomar banho de perfume. Eu estou falando para que as pessoas saibam que você tem um cheiro diferente. E o cheiro que você tem emana de Cristo. Feche seus olhos. O Senhor está convocando esta igreja para nunca mais fugir das batalhas. Ele quer salvar e usar você para libertar e transformar e curar pessoas. O mundo precisa de Cristo, e lembre-se, o mundo começa dentro da sua casa. Chega de entristecer o Espírito Santo. Pare de só olhar para o tamanho do vaso que você representa. Pare de só transformar pedras em pães. Deixe o Espírito Santo te encher. Não se esqueça dos milagres. Pare de buscar a resposta onde não há resposta. Ei, Ele está te convidando nesta noite a você exercitar a sua fé. E a pergunta que eu queria deixar para que nós encerremos a nossa palavra é: você crê mesmo que Deus pode? Você acredita mesmo que Deus é poderoso? Porque se você acredita, você pode ter chegado duvidando, mas você tem que sair daqui cheio de poder e autoridade. Ei, você não sabe o que eu estou querendo dizer ainda, mas quando os meninos começarem a ministrar, você precisa tomar coragem e assumir a sua posição. Eu vou deixar algo poderoso na vida de alguém. A partir de hoje eu não vou dar mais brecha para Satanás atuar na minha vida. Eu quero ser um instrumento vivo, poderoso nas mãos do Senhor. Eu não vou assumir mais a mediocridade, não. Eu vou ser muito mais do que eu poderia ser no meu vago pensamento. Eu tenho algo dentro de mim que está queimando nessa noite. Eu não vou mais me calar, porque tem pessoas que precisam ouvir a mensagem que eu recebi, os milagres que eu vivi. Ei, presta atenção. Quando não tinha coisas em casa, meus pais oravam para que as coisas chegassem, e na manhã seguinte elas chegavam.
Meu Deus, o que é isso? Poder de Deus. E eu falava para Deus: Deus, um dia eu quero ser como os meus pais são. Eu quero orar e eu queria ouvir a tua voz dizendo: estou aqui, filho. E aí, quando eu cresci um pouco e eu me tornei independente deles, eu comecei a perceber que o Deus deles é o mesmo Deus meu. E se eles oravam para que Deus ministrasse e manifestasse, eu poderia também orar, porque o Deus deles, que operou com eles, iria operar comigo também. Ei, é um divisor de águas. Eu não sei se você está entendendo, mas se você entende que a sua geração precisa ser impactada por você, o rio que está neste altar precisa ser derramado sobre você nessa noite. Não sei se você consegue ouvir o som das águas, mas há um rio. As águas estão descendo e elas precisam encontrar morada nessa noite. E a minha oração é que você seja revestido de autoridade, de poder, de unção. E nós vamos começar a cantar, e um exército vai ser levantado nessa noite. Ei, eu não estou pregando aqui para o Betânia, eu estou pregando para um exército de escolhidos do Senhor. Eu não estou pregando para uma geração que está contaminada com o mundo. Eu estou pregando para uma geração que ouviu falar dos milagres, que viu os milagres acontecendo e agora querem viver os milagres sobrenaturais. Ei, Deus está operando nesta casa. Deus quer salvar você nesse ambiente profético, e esta é a noite que Ele escolheu para fazer isso. Nós vamos começar a cantar, e a minha oração é que o Espírito Santo te traga até aqui nessa noite. Nós temos vários pastores, então eu acredito que nós vamos dar conta de orar por todos vocês. E todos os pastores que estão aqui estão sendo convocados, porque eu creio que vai vir multidões aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está movendo desde a primeira canção, e esta noite Ele vai revestir você de unção, autoridade do Espírito Santo, para que a próxima geração seja impactada por você. Vamos adorar o Senhor. Se você entende essa palavra, saia do seu lugar, mas vem correndo, porque o espaço pode ficar pequeno. Vem correndo, porque o Senhor está revestindo você de toda a autoridade nessa noite. Vem correndo, porque esta é a noite de cura sobre a tua casa. Vem correndo, porque esta é a noite de milagres sobre você. Vem correndo, porque o Espírito Santo vai derramar sobre você autoridade, unção, poder. Não vai faltar mais pão na sua casa. Não vai faltar mais autoridade sobre você. O Espírito de Deus está agindo neste lugar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Da família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluias! Vamos, vamos. Aleluia, Santo. Senhor, Senhor, tua presença me acompanhe por detrás, teu lado é contigo. Intercessores, venham em nome de Jesus, comece a ministrar sobre eles. Há muita gente aqui que precisa de um toque nessa noite. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando em nome de Jesus. Seja cheio, aleluias. E a bênção. Vamos, vamos. Até 1000 gerações. da família. Igreja, estenda suas mãos para cá. É uma batalha, está sendo travada, mas Deus está operando milagres, revestindo até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Hey!
palavra e o nosso legado seja levado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei. Amém. E a bênção se derrama. Cante, cante. Até 1000 gerações, tuas famílias e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vamos! Se derrame Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluias, aleluias. Amém, 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 amém. Mais uma vez, amém. E amém, amém, Amém. Oh, Ele está operando neste lugar. Uma geração está sendo levantada neste lugar. aleluia. Erga suas mãos bem alto. Erga suas mãos bem alto. E tome posse. E tome posse daquilo que Deus já decretou no mundo espiritual. Tome posse da vitória que Deus já decretou no mundo espiritual para você. Com as suas mãos erguidas. Senhor, nós queremos te render louvores. Te rendemos louvores neste lugar. A próxima geração saberá que o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de hoje é o mesmo Deus que vai continuar operando. E agindo Deus, não há ninguém que possa impedir. Agindo Deus, muralhas caem por terra. Eu ministro vida, eu ministro cura, Em nome de Jesus. cura de Deus, cura de Deus, cura sobre a geração, cura sobre os pais, que os pais comecem a discipular os seus filhos, que os filhos comecem a falar de Cristo para os seus pais, que haja liberdade do Espírito Santo, que haja manifestação de Deus neste lugar, que sejam cheios, que sejam cheios, sejam cheios. Pastorzão, pastor Cid, o pastor dessa casa vai orar por nós, porque quem tem autoridade aqui é Ele, e Ele vai nos abençoar nessa hora. Ó Deus, continuamos na tua presença, Pai. Eu quero só confirmar tudo que o Senhor falou nesta noite. Ó Pai, confirmar na tua graça os corações quebrantados, renovados, restaurados, revividos, libertos para a glória e honra do Senhor. Ó Pai, nós confirmamos no céu, confirmamos no mundo espiritual que essas vidas são abençoadas
pelo Senhor e para o Senhor, e que nada do que elas receberam hoje será roubado pelo diabo, e ele está repreendido dessas vidas em nome de Jesus. Ele não tem vez, nem uma palavra contrária será dita, nem uma palavra maldita será dita. Palavras de bênção, palavras de prosperidade estão, Pai, agora em cada coração. Ó Pai, e eu declaro no mundo espiritual, essas vidas pertencem ao Senhor, pertencem a Ti, ó Deus. E eu repreendo toda a armadilha do inimigo sobre elas. Toda palavra contra o que elas viveram aqui agora caia por terra em nome de Jesus. E elas estão consagradas na cruz de Cristo, lá no Calvário. Pecados foram confessados, pecados foram abandonados, pecados foram deixados, e agora viveremos para a Tua glória, para deixar um legado de fé, de bênção, de vitórias, de conquista na Tua presença, Pai. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. A glória deste momento é para o Senhor, não é para homens. A glória desse momento de quebrantamento, de vida neste lugar, é para o Senhor, Pai. Glória, glória, glória ao Senhor Deus. Ó Pai, que a Tua bênção possa continuar seguindo, perseguindo, alcançando e fazendo todos aqui, ó Pai, prosperarem no Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E a bênção se derrama.